Quando olhamos para o céu numa noite límpida, longe das luzes da cidade, vemos milhares de estrelas. Sabemos que cada uma delas é um sol, e que muitas possuem planetas na zona habitável, onde a água líquida e a vida poderiam existir. Estatisticamente, numa galáxia com 400 mil milhões de estrelas como a Via Láctea, deveriam existir milhões de civilizações avançadas. Algumas delas, tendo surgido milhares de milhões de anos antes da Terra, já deveriam ter colonizado a galáxia inteira. O universo deveria estar a vibrar com sinais de rádio, megaestruturas e naves interestelares. No entanto, quando apontamos os nossos radiotelescópios para o vazio, o que ouvimos é um silêncio absoluto e ensurdecedor. Onde estão todos? Este é o paradoxo de Fermi, e a resposta mais provável para este silêncio é uma teoria aterrorizante chamada o Grande Filtro. O conceito do Grande Filtro sugere que, no longo caminho evolutivo que vai desde a matéria morta até uma civilização estelar capaz de viajar pelo espaço, existe uma barreira, um obstáculo quase impossível de ultrapassar. Um evento ou desafio tão difícil e catastrófico que elimina praticamente todas as espécies que tentam atravessá-lo. A vida surge, evolui, aprende a usar ferramentas, constrói cidades, descobre o átomo, e depois colide com um grande filtro e é extinta. O silêncio do universo não significa que estamos sozinhos desde o início. Significa que todos os outros já morreram. A questão crucial que tira o sono aos cientistas não é se o filtro existe, mas sim onde ele está na nossa linha do tempo. Existem duas possibilidades e nenhuma delas é reconfortante. A primeira é a de que o grande filtro já ficou para trás. Talvez o passo mais difícil seja o surgimento da própria vida complexa a partir de células simples. Say assim for, nós somos os vencedores de uma lotaria cósmica impossível. A primeira espécie em 1000 milhões a conseguir passar a barreira. Somos especiais, únicos e possivelmente os primeiros adultos da galáxia. Esta é a visão otimista. Mas existe a segunda possibilidade, a de que o grande filtro ainda está à nossa frente. Se o filtro estiver no nosso futuro, isso significa que estamos condenados. Significa que todas as civilizações que chegaram ao nosso nível tecnológico, descobrindo a energia nuclear, a inteligência artificial ou a engenharia genética menos, acabaram por se destruir antes de conseguirem colonizar outros planetas. Talvez a tecnologia avance sempre mais rápido do que a sabedoria necessária para controlar. Olhe para nossa história recente. Estivemos à beira da aniquilação nuclear na Guerra Fria. Estamos a alterar o clima do planeta irreversivelmente. E estamos a criar inteligências artificiais que não compreendemos totalmente. Será que isto é o padrão universal? Será que o filtro é a inevitabilidade de que qualquer espécie inteligente crie as ferramentas da sua própria extinção? A descoberta de vida em Marte, por exemplo, seria a pior notícia da história da humanidade. Se encontrarmos bactérias fossilizadas no planeta vermelho, ou pior, ruínas de uma civilização antiga, isso destruiria a esperança de que a vida é rara. Significaria que a vida surge facilmente em todo lado, mas morre sempre antes de sair do berço. Significaria que o grande filtro não é o início da vida, mas o fim dela, e que ele está à nossa espera, paciente e invisível, no próximo século. O grande filtro obriga-nos a olhar para nossa existência com uma humildade brutal, ou somos a espécie mais solitária e preciosa do universo, carregando a única chama de consciência na escuridão eterna, ou somos apenas mais um cadáver a caminhar em direção ao matadouro cósmico, prestes a juntarmos-nos ao silêncio das civilizações mortas. A resposta está lá fora, mas talvez fosse melhor nunca a encontrarmos. Enquanto o céu permanecer mudo, ainda podemos ter esperança. Imagine acordar no meio da noite. A sua mente está lúcida, os seus olhos estão abertos e conseguem ver o quarto mergulhado na penumbra. O relógio na mesinha de cabeceira marca as 3 da manhã. Você tenta levantar-se para beber um copo de água, mas algo terrível acontece. Nada responde. Os seus braços estão colados aos lados do corpo. As pernas parecem feitas de chumbo e, por mais que tente gritar, a voz morre na garganta. Você está preso dentro do seu próprio corpo, um prisioneiro consciente num cadáver imóvel. E então, o verdadeiro horror começa. No canto escuro do quarto, onde a luz da rua não chega, uma sombra começa a mover-se. Você sente uma presença maligna, um peso opressivo no peito, como se alguém se tivesse a sentar em cima de si, roubando-lhe o ar. Isto não é um filme de terror, é a realidade clínica da paralisia do sono.
Durante séculos, este fenômeno foi a fonte de algumas das lendas mais obscuras do folclore mundial. Na Idade Média, acreditava-se que demônios sexuais, os íncubos e súcubos, visitavam as vítimas à noite para se alimentarem da sua energia vital, sentando-se sobre o peito dos adormecidos. No folclore escandinavo, existia a Mara, um espírito maligno que cavalgava as pessoas durante o sono, menos a origem etimológica da palavra, nightmare, pesadelo. No Brasil, temos a lenda da pisadeira, uma velha esquelética que pisa no peito de quem dorme de barriga cheia. Em cada cultura, o nome muda, mas a descrição é sempre a mesma: imobilidade, pressão no peito e a visão de uma entidade malévola. Hoje, a ciência sabe que estes monstros não vêm do inferno, mas de uma falha química no cérebro. Para entender a paralisia, precisamos de entender o sono REM Rapid Eye Movement. É nesta fase que sonhamos mais vividamente, para nos proteger de agirmos fisicamente durante os sonhos, o que poderia levar-nos a saltar de janelas ou agredir. Quem dorme ao nosso lado, o cérebro liberta neurotransmissores como a glicina e o GABA, que desligam temporariamente os neurônios motores da medula espinhal. Ficamos literalmente paralisados. A paralisia do sono ocorre quando existe um bug neste sistema. A sua mente acorda antes de o corpo desligar o bloqueio químico. Você está acordado no software, mas desligado no hardware. Mas por que vemos monstros? A resposta reside na amígdala, a parte primitiva do cérebro responsável pelo medo e pela detecção de ameaças. Ao acordar paralisado e vulnerável, o cérebro entra em pânico. Ele tenta encontrar uma explicação lógica para a incapacidade de se mover. E para a dificuldade respiratória, os músculos do peito também estão relaxados. Sem dados sensoriais claros, a mente preenche as lacunas com seus piores medos culturais. Se você é religioso, vê um demônio. Se acredita em fantasmas, vê um espírito. E se vive na era moderna, vê o arquétipo mais recente, o alienígena Grey. Muitos investigadores acreditam agora que a grande maioria dos relatos de abdução alienígena são, na verdade, episódios graves de paralisia do sono. As descrições coincidem perfeitamente. Acordar paralisado numa luz estranha. Ver seres pequenos e cinzentos ao redor da cama. Sentir que estão a fazer experiências dolorosas ou a inserir sondas. A sensação de flutuar ou de ser puxado para fora da cama também é comum, causada por alucinações vestibulares. O terror é real, a experiência é traumática, mas o alienígena é uma projeção da própria mente da vítima, tentando dar forma ao pânico de estar indefesa. Saber a explicação científica não torna a experiência menos aterrorizante para quem a vive. A paralisia do sono é um lembrete humilde de que a realidade é uma construção frágil do nosso cérebro. Durante aqueles minutos intermináveis, a fronteira entre o mundo físico e o mundo onírico dissolve-se. Você está preso no limbo, um lugar onde a lógica não se aplica e onde os monstros que vivem no subconsciente ganham forma física. É o preço que pagamos por termos uma mente capaz de sonhar. Às vezes, o sonho escapa e invade o quarto. Em janeiro de 1959, um grupo de 9 estudantes e engenheiros experientes do Instituto Politécnico dos Urais partiu para uma expedição de esqui na remota montanha Holat Shahel, na União Soviética. O nome da montanha, na língua do povo indígena Mansi, traduz-se ominosamente como a Montanha da Morte. Lideradas por Igor Dyatlov, de 23 anos, o grupo era composto por caminhantes de elite, habituados a sobreviver em condições extremas. O objetivo era alcançar o Pico Torten e obter a certificação de grau 3, a mais alta disponível na época. Mas eles nunca chegaram ao destino. Quando as equipas de resgate finalmente encontraram o acampamento, semanas depois, depararam-se com uma cena que parecia ter sido encenada por um louco. A tenda do grupo estava colapsada e coberta de neve. Mas o mais estranho era o rasgão na lateral. A perícia confirmou que o tecido tinha sido cortado de dentro para fora. Algo aterrorizante tinha acontecido dentro daquela tenda. Algo tão urgente que fez 9 pessoas experientes rasgarem a lona e fugirem para a escuridão de -30°C. A maioria sem botas, casacos ou luvas. Os primeiros corpos foram encontrados a cerca de 1,5 km, perto da orla da floresta, sob um cedro alto. Yuri Doroshenko e Yuri Krivonichenko estavam apenas de roupa interior, deitados ao lado dos restos de uma pequena fogueira que mal tinha ardido. Os
ramos do cedro estavam quebrados até os 5 metros de altura, sugerindo que alguém tinha subido desesperadamente a árvore, talvez para fugir de algo no chão ou para tentar ver o acampamento. Entre o cedro e a tenda encontraram-se mais 3 corpos, incluindo o líder Igor Detilov. Eles estavam deitados em posições que sugeriam que estavam a tentar rastejar de volta para a tenda, mas sucumbiram à hipotermia antes de lá chegarem. Até aqui, a tragédia parecia ser um caso bizarro de hipotermia paradoxal, onde as vítimas sentem um calor falso e se despem antes de morrer, mas a verdadeira história de horror estava escondida sob a neve, numa ravina mais profunda. 2 meses depois, quando a neve começou a derreter, os últimos 4 corpos foram descobertos no fundo de uma ravina, e o caso mudou de acidente para investigação criminal inexplicável. Ao contrário dos primeiros 5, estes 4 tinham sofrido traumas físicos brutais. Nikolai Tibel-Brignoles tinha o crânio fraturado, com tal violência que os médicos compararam o impacto a um acidente de carro alta velocidade. Lyudmila Dubinina e Semyon Zolotaryov tinham as costelas partidas e o peito esmagado. Mas, e este é o detalhe crucial, não havia hematomas externos ou feridas na pele. Era como se tivessem sido esmagados por uma pressão colossal e uniforme, algo que os investigadores descreveram como uma força da natureza irresistível. Os detalhes macabros não paravam por aí. O corpo de Lyudmila Dubinina foi encontrado sem os olhos e sem a língua. Semyon Zolotaryov também não tinha os olhos. Embora a decomposição natural e a ação de pequenos animais pudessem explicar parte disto, a ausência da língua de Dubinina, arrancada pela raiz enquanto ela ainda estava viva segundo algumas análises, alimentou teorias de tortura ou rituais. Para adensar o mistério, as roupas de alguns membros do grupo continham vestígios mensuráveis de radiação beta. Por que razão estudantes numa montanha remota estariam radioativos? E por que é que os familiares relataram que, nos funerais, a pele das vítimas tinha uma estranha tonalidade alaranjada e os cabelos pareciam grisalhos prematuramente? As autoridades soviéticas fecharam o caso rapidamente, selando os arquivos com a conclusão vaga de que a morte foi causada por uma força elementar desconhecida. A área foi isolada por 3 anos. As teorias modernas tentam explicar o inexplicável. Uma avalanche de placa de neve é a explicação científica mais aceite hoje. Uma camada de gelo teria deslizado silenciosamente, esmagando a tenda e causando os ferimentos internos, obrigando o grupo a fugir em pânico. No entanto, a inclinação da encosta era tecnicamente demasiado suave para uma avalanche típica. Outras teorias apontam para testes militares secretos. Outro grupo de caminhantes a quilômetros de distância relatou ter visto esferas cor de laranja brilhantes no céu naquela mesma noite. Seriam testes de mísseis ou armas de concussão que correram mal? Ou seria o fenômeno dos infrassons gerados pelo vento a bater na forma específica da montanha Vórtices de Carmen, que induziram um ataque de pânico irracional e alucinações no grupo? O incidente do Passo de Tilov permanece como o Titanic dos mistérios de montanha, uma catástrofe perfeita onde todas as provas parecem contradizer-se, deixando-nos apenas com a imagem de 9 jovens a fugir para a morte gelada, perseguidos por algo que nunca conseguimos ver. Durante séculos, a arqueologia moderna apoiou-se numa verdade fundamental, uma sequência lógica que explicava a ascensão da humanidade. Primeiro, descobrimos a agricultura e domesticamos os animais. Depois, estabelecemos-nos em aldeias fixas para cuidar das colheitas. E só então, com o excedente de comida e a organização social complexa, tivemos tempo e recursos para desenvolver a religião. Construir templos e erguer monumentos era uma escada evolutiva clara. A barriga cheia vinha antes da fé. Mas em 1994, um arqueólogo alemão, chamado Klaus Schmitz, subiu uma colina poeirenta no sudeste da Turquia. Conhecida pelos locais como Göbekli Tepe e Colina da Barriga, e encontrou algo que não deveria estar lá. O que ele desenterrou não foi apenas uma ruína antiga, foi a prova de que a nossa história estava errada. Göbekli Tepe é um complexo monumental de círculos de pedra, composto por enormes pilares em forma de T, alguns com até 6 metros de altura e pesando cerca de 20 toneladas. Mas o choque não vem do tamanho, vem da data. A datação por radiocarbono situa a construção deste local por volta de 9.500. Para colocar isto em perspectiva, Göbekli Tepe é 7.000 anos mais antigo que as pirâmides de Gizé e 6.000 anos mais antigo que Stonehenge. Quando estas pedras foram erguidas, a humanidade ainda estava na Idade da Pedra. Não havia ferramentas de metal, não havia cerâmica, não havia roda e, crucialmente, não havia agricultura.
Quem construiu este primeiro templo do mundo foram Cacodores Cultores Nômades, pessoas que, teoricamente, não deveriam ter a capacidade logística, a engenharia ou a organização social para mover megálitos de 50 toneladas colina acima. A complexidade artística do local é assombrosa. Os pilares não são blocos brutos, são telas de pedra finamente esculpidas com relevos de animais perigosos. Leões, escorpiões, abutres, serpentes, javalis e raposas. Não há cenas de caça ou de vida doméstica, apenas predadores. Alguns teóricos sugerem que os pilares em forma de T representam figuras humanas estilizadas, seres divinos ou ancestrais gigantes, menos a observar uma reunião sagrada. A precisão dos entalhes sugere que existia uma classe de artesãos especializados milhares de anos antes do que pensávamos ser possível. Mas como é que grupos dispersos de caçadores, que viviam em bandos de 20 ou 30 pessoas, se uniram para realizar esta obra titânica? A resposta de Klaus Schmidt inverteu a lógica da civilização. Primeiro veio o templo, depois a cidade. A teoria agora aceite é que Göbekli Tepe servia como um centro de peregrinação regional, uma catedral na colina que atraía tribos de um raio de centenas de quilômetros, para alimentar a força de trabalho massiva necessária para a construção e para sustentar os peregrinos durante os festivais. A caça e a coleta já não eram suficientes. Foi a necessidade de organizar a religião e construir um monumento que forçou a invenção da agricultura. O trigo selvagem que cresce nas encostas próximas, o einkorn, é geneticamente o ancestral de todo o trigo que comemos hoje. A religião não foi o fruto da civilização, ela foi a semente, mas o mistério mais profundo de Göbekli Tepe não é a sua construção, é o seu fim, por volta de 8.000 AC. Após ser usado durante milênios, o local não foi simplesmente abandonado ou destruído por invasores. Ele foi deliberadamente enterrado. Numa operação de engenharia reversa colossal, os antigos construtores transportaram toneladas de terra, cascalho e ossos para cobrir completamente os círculos de pedra, criando a colina artificial que preservou o local perfeitamente até hoje. Por que razão fariam isso? Seria um ato de proteção contra inimigos? Um ritual de encerramento de uma era? Ou será que a nova sociedade agrícola, agora sedentária, decidiu matar os velhos deuses dos caçadores para dar lugar a uma nova ordem? Até hoje, apenas cerca de 5% do local foi escavado. O georradar indica que existem ainda dezenas de outros círculos de pedra enterrados sob a terra, à espera de serem revelados. Göbekli Tepe é um lembrete humilhante de que subestimamos grosseiramente os nossos antepassados. Eles não eram homens das cavernas brutos, eram engenheiros espirituais sofisticados, capazes de mobilizar multidões e alterar o curso do planeta com a força da sua crença. As pedras silenciosas da Turquia dizem-nos que a busca pelo sagrado é o instinto humano mais antigo e poderoso de todos. Sabemos mais sobre a superfície de Marte do que sobre o fundo dos nossos próprios oceanos. Mais de 80% do mundo subaquático permanece não mapeado e não observado. Um abismo escuro onde a pressão esmaga submarinos como latas de refrigerante. Foi deste vazio azul, no verão de 1997, que emergiu um mistério que aterrorizou a comunidade científica: a Administração Oceânica e Atmosférica Nacional dos Estados Unidos. NOAA estava a monitorizar os oceanos profundos usando uma rede de hidrofones ultrassensíveis chamada SUSUS, originalmente construída pela Marinha durante a Guerra Fria para detectar submarinos nucleares soviéticos. A milhares de quilômetros de distância, esta rede era o sistema de escuta mais avançado do planeta. Mas o que eles ouviram naquele dia não foi um motor, nem uma baleia, nem um terremoto comum. O som foi detectado em sensores espalhados por uma área gigantesca do Pacífico Sul, separados por mais de 5.000 quilômetros de distância. Para que um único som seja captado com tal clareza em pontos tão distantes, a fonte tem de ser colossalmente barulhenta. O sinal durou cerca de 1 minuto e tinha uma assinatura de frequência muito específica. Começou num tom grave e subiu rapidamente para um tom mais agudo, o que os engenheiros de áudio chamam de pérfio orgânico. Quando aceleraram a gravação para tornar audível ao ouvido humano, o som assemelhava a uma bolha gigante a arrebentar,
ou a um rugido subaquático. Deram-lhe um nome que parecia inofensivo, mas que escondia um medo profundo. The Bloop. O problema imediato para os biólogos marinhos era a escala. O animal mais barulhento conhecido na Terra é a balalatau, cujo canto pode atingir 188 decibéis e ser ouvido a 1.600 quilômetros. No entanto, o bloop era várias ordens de magnitude mais potente do que o canto de uma baleia azul. Se fosse de origem biológica, como o perfil de frequência sugeria, a criatura que o produziu teria de ser incomensuravelmente maior do que qualquer baleia-tal que já existiu. Estaríamos a falar de um leviatã com centenas de metros de comprimento. Um monstro escondido nas profundezas abissais que, por um breve momento, decidiu falar. A localização do som nas coordenadas aproximadas de 50º S centésimo W adicionou uma camada de terror sobrenatural à descoberta. Os fãs de literatura de horror notaram rapidamente uma coincidência arrepiante. O local de origem do bloop ficava a menos de 2.000 quilômetros da localização fictícia da cidade submersa de Erlai. Descrita por H.P. Lovecraft no seu conto O Chamado de Cthulhu, na história, é lá que dorme uma entidade cósmica gigante, à espera de acordar para reclamar a Terra. Durante anos, a internet e os conspiracionistas alimentaram a ideia de que a NOAA tinha accidentalmente gravado o ressonar de um grande. Durante quase uma década, o mistério permaneceu sem solução oficial. Mas, em 2005, a NOAA iniciou uma nova investigação focada na Antártida e descobriu algo que mudaria a explicação, sem diminuir o fascínio. A análise espectrográfica de terremotos de gelo, o som de icebergs gigantes a racharem e a desprenderem dos glaciares, mostrou uma semelhança quase perfeita com o bloop. Quando um iceberg do tamanho de uma cidade raspa o fundo do oceano ou se parte ao meio, ele liberta uma energia acústica massiva que viaja milhares de quilômetros pela água. A conclusão científica oficial passou a ser: o bloop não era um monstro a rugir, era o som da calota polar a chorar e a partir-se. Para alguns, esta explicação foi um anticlímax. Para outros, é ainda mais aterrorizante. Significa que as forças geológicas do nosso planeta têm uma voz tão poderosa que pode ser confundida com a de um deus vivo. E, no entanto, a dúvida persiste em cantos escuros da zoologia. O oceano é vasto e profundo. O selacanto foi considerado extinto durante 66 milhões de anos até aparecer numa rede de pesca em 1938. A lula gigante era um mito até ser filmada viva pela primeira vez em 2004. O bloop pode ter sido gelo, mas o que mais estará lá embaixo no silêncio? A ouvir os nossos hidrofones e a decidir se deve ou não responder? No dia 26 de abril de 1986, o reator 4 da central nuclear de Chernobyl explodiu, libertando uma nuvem de radiação que viajou pelo mundo. Mas enquanto o planeta olhava para o céu com medo, algo muito pior estava a acontecer nas entranhas da Terra. Debaixo do reator destruído, o núcleo, superaquecido, a temperaturas que ultrapassavam os 2.000 graus Celsius, derreteu. Mas não derreteu apenas o combustível de urânio. Derreteu tudo o que encontrou pelo caminho: as barras de controlo, o revestimento de zircônio, a areia usada para tentar apagar o fogo e, finalmente, o próprio betão e aço do edifício. Esta mistura profana criou uma substância nunca antes vista na Terra. Uma lava radioativa chamada corium. Como um predador líquido, esta massa derreteu 4 andares de cimento armado, fluindo como magma, através de canos e corredores, até finalmente parar e solidificar num corredor de manutenção na cave. Meses depois, quando os liquidadores, os homens corajosos encarregados de limpar o desastre, finalmente conseguiram entrar naquele corredor escuro em dezembro de 1986. Encontraram um monstro. Era uma massa cinzenta e negra, com uma textura enrugada que lembrava a casca de uma árvore ou a pele de um animal antigo. Tinha cerca de 2 metros de largura e pesava toneladas. Devido à sua forma peculiar, que parecia um pé gigante a sair da massa principal, deram-lhe o nome de pé de elefante. Mas não se deixe enganar pela aparência inerte. Naquele momento, o pé de elefante era o objeto mais letal da face da Terra. Ele emitia cerca de 10.000 roentgens de radiação por hora. Para colocar isto em perspectiva, uma dose de 500 roentgens em 5 horas é fatal
para um ser humano. O pé de elefante entregava essa dose mortal em menos de 3 minutos. Letalidade deste objeto foi mapeada com uma precisão arrepiante. Se você estivesse naquela sala e olhasse para o pé de elefante durante 30 segundos, sentiria tonturas e fadiga na semana seguinte. Aos 2 minutos, as suas células começariam a morrer e o seu corpo sofreria hemorragias internas graves. Aos 5 minutos menos, apenas 300 segundos menos, a sua sentença de morte estaria assinada. Você morreria 2 dias depois, com o ADN do seu corpo literalmente desfeito, numa agonia que a medicina moderna não consegue aliviar. O pé de elefante era, e é, uma medusa moderna. Olhar para ele diretamente, sem proteção, significava a morte. Existem poucas fotografias deste objeto, e todas elas têm uma qualidade estranha, granulada e fantasmagórica. A mais famosa mostra uma figura humana borrada ao lado da massa. Um técnico chamado Arthur Cornave, que sobreviveu para contar a história embora com graves problemas de saúde. Mas a granulação na imagem não é defeito da câmera nem má iluminação. É a própria radiação a atingir o rolo de filme, destruindo-o fisicamente no momento da exposição. A radiação era tão intensa que interferia com a realidade visual. Até hoje, as amostras do pé de elefante mostram que ele é incrivelmente denso e duro. Quando os cientistas tentaram recolher um pedaço para análise, as brocas dos berbequins partiram-se, tiveram de usar uma espingarda Kalashnikov para disparar contra a massa e arrancar um fragmento. Hoje, o pé de elefante ainda está lá, sepultado sob o novo confinamento seguro. A estrutura gigantesca em arco que cobre o velho sarcófago de Chernobyl. Ele arrefeceu significativamente ao longo das décadas, já não emite calor suficiente para derreter o chão e a sua radiação baixou para níveis que permitem uma aproximação rápida com equipamento especial. Mas ele continua a ser uma ameaça. Com o tempo, a massa está a começar a desfazer-se em pó. E esse pó radioativo pode ser levantado pelo ar se não for controlado. O Corum é um material eterno. Os isótopos que o compõem permanecerão perigosos por dezenas de milhares de anos. O pé de elefante é um monumento definitivo à arrogância humana e ao poder incontrolável do átomo. Ele é uma lava artificial que criamos por acidente e que agora temos de vigiar para sempre. Enquanto as pirâmides do Egito foram construídas para a glória eterna dos faraós, o pé de elefante é uma pirâmide invertida, construída para o medo eterno, lembrando-nos que existem forças neste universo que não perdoam erros. Ele ficará lá, na escuridão da cave, 217 avos. Muito depois de os nossos nomes serem esquecidos, um monstro silencioso à espera de que as luzes se apaguem. No dia 7 de janeiro de 1943, num quarto humilde do Hotel New Yorker, em Manhattan, morreu um homem sozinho, pobre e rodeado apenas pelos pombos que ele alimentava na janela. Esse homem era Nikola Tesla, o gênio que inventou o século XX. Ele dunas a corrente alternada que ilumina as nossas casas, o motor de indução, o rádio e a tecnologia sem fios. Mas nos seus últimos anos, Tesla tornou-se obcecado por uma invenção diferente. Algo que não era destinado a criar, mas a destruir. Ele chamou-lhe Teleforce, mas a imprensa sensacionalista da época batizou-a com um nome muito mais terrível, o Raio da Morte. Tesla afirmou publicamente que esta arma era tão poderosa que poderia derrubar uma frota de 10.000 aviões inimigos a uma distância de 400 quilômetros, instantaneamente. Ao contrário dos lasers de ficção científica que vemos nos filmes, o Raio da Morte de Tesla não era um feixe de luz. Era, segundo as suas próprias descrições técnicas, um projetor de partículas carregadas. O conceito envolvia acelerar pelotas microscópicas de mercúrio ou tungstênio a velocidades próximas da luz, usando uma câmara de vácuo gigantesca e uma repulsão eletrostática de milhões de volts. O resultado seria um feixe concentrado de matéria de alta energia, fino como um fio de cabelo, mas com força cinética suficiente para derreter o aço de um tanque ou vaporizar o motor de um avião em pleno voo. Tesla descreveu a sua invenção não como uma arma de ataque, mas como uma muralha da China invisível. A filosofia de Tesla era paradoxal. Ele acreditava que, ao dar a cada nação o poder de destruir qualquer exército invasor instantaneamente,
a guerra tornar-se-ia inútil. Ninguém ousaria atacar o vizinho se a aniquilação fosse certa, antes mesmo de cruzarem a fronteira. Ele tentou vender a ideia aos governos dos Estados Unidos, do Reino Unido, da União Soviética e até da Jugoslávia, o seu país natal. Mas com a Segunda Guerra Mundial aproximar-se, os militares viam Tesla como um velho excêntrico cujas ideias tinham ultrapassado a realidade. No entanto, havia quem levasse as suas palavras muito a sério. Quando Tesla morreu, o governo americano não correu riscos. Horas após a descoberta do corpo, agentes da Polícia Federal Norte-Americana e do Gabinete de Propriedade Estrangeira invadiram o quarto 3327 e confiscaram todos os pertences de Tesla. Eram dezenas de caixas, contendo notas técnicas, desenhos e diários. O medo era que os espiões nazis, que já estavam infiltrados em Nova York, pudessem roubar os planos do Raio da Morte e usá-los para ganhar a guerra. A ironia histórica é que o homem encarregado de analisar os papéis de Tesla para a Polícia Federal Norte-Americana foi o Dr. John G. Trump, tio do futuro presidente Donald Trump. John Trump, um engenheiro elétrico brilhante do MIT, concluiu oficialmente que as notas de Tesla eram especulativas e filosóficas, sem valor prático imediato. Mas será que era o mesmo? Décadas depois, documentos desclassificados revelaram que o governo americano continuou a estudar a tecnologia de feixes de partículas em segredo, baseando-se nos princípios de Tesla. Durante a Guerra Fria, a iniciativa de defesa estratégica do presidente Reagan, menos o famoso programa Star Wars, propunha exatamente o que Tesla tinha descrito: satélites no espaço equipados com armas de energia dirigida para destruir mísseis nucleares soviéticos. Hoje, armas de feixe de partículas e lasers de alta energia são uma realidade em navios da Marinha dos Estados Unidos da América. O Teleforce não era loucura, era uma profecia tecnológica que chegou 50 anos antes do tempo. O mistério final reside no que falta. Tesla era conhecido por ter uma memória fotográfica e raramente escrevia os detalhes cruciais das suas invenções, guardando-os na sua mente. Mas ele mencionou ter construído um protótipo funcional do Raio da Morte e tê-lo testado. Onde está esse protótipo? Teria sido desmontado pelo próprio Tesla para evitar que caísse em mãos erradas? Ou será que está escondido num armazém governamental poeirento, ao lado da Arca da Aliança, à espera de ser redescoberto? Nikola Tesla morreu a prometer a paz mundial, mas o seu legado pode muito bem ser a arma definitiva. O ano era 1981 e a cidade era Portland, no Oregon. Os salões de jogos, ou arcades, eram o centro do universo para os adolescentes americanos. Luzes de neon, sons sintéticos e o cheiro a pizza e cigarros enchiam o ar. Foi neste cenário, num subúrbio chuvoso, que uma nova máquina apareceu silenciosamente em alguns estabelecimentos selecionados. O armário era totalmente preto, sem qualquer arte lateral, sem instruções e com apenas um botão verde brilhante. No topo, em letras geométricas futuristas, laiocei um único nome, Polybius. A lenda diz que o jogo era viciante de uma forma que desafiava a lógica. As crianças formavam filas à volta do quarteirão para jogar, muitas vezes lutando fisicamente pela vez, mas havia algo de profundamente errado com a experiência. Os relatos descrevem o jogo como um shooter espacial abstrato, com gráficos vetoriais rápidos e cores psicadélicas que piscavam em padrões hipnóticos. A jogabilidade era fluida, mas, à medida que o jogador avançava, os efeitos visuais tornavam-se perturbadores. Jogadores relataram ver rostos grotescos a aparecerem na visão periférica, ouvir vozes femininas a chorar no meio dos efeitos sonoros e sentir uma náusea intensa que não conseguiam explicar. Os sintomas físicos que se seguiam às sessões de jogo eram alarmantes: hemimnésia, insônia severa, terrores noturnos vividos e, em casos extremos, tentativas de suicídio. Alguns jovens alegavam que o jogo lhes tinha reescrito o cérebro, fazendo-os esquecer o próprio nome ou odiar videojogos para sempre. Mas o aspecto mais sinistro da lenda de Polybius não era o software, mas sim a manutenção. Os donos dos arcades notaram que, periodicamente, homens vestidos com fatos pretos impecáveis entravam nos estabelecimentos. Eles não vinham recolher as moedas menos. Na verdade, ignoravam completamente o dinheiro. O que eles faziam era abrir o painel traseiro da máquina e recolher dados de um dispositivo desconhecido ligado à placa-mãe. Eles agiam com autoridade militar. Nunca falavam com ninguém e desapareciam tão rápido quanto chegavam. Isto alimentou a teoria de que Polybius
não era um jogo comercial, mas uma ferramenta de recolha de dados psicológicos sancionada pelo governo. O contexto histórico dá força a esta paranoia. Em 1981, o projeto MKUltra da CIA, um programa ilegal de controle mental que usava drogas e tortura menos, tinha sido oficialmente encerrado há poucos anos. Mas muitos acreditavam que ele continuava nas sombras. A teoria sugere que Políbios era um teste de campo para algoritmos psicoativos. O objetivo seria usar padrões de luz estroboscópica e frequências sonoras específicas para induzir estados alterados de consciência, testando a suscetibilidade dos jovens à sugestão subliminar ou até para desencadear ataques epiléticos propositados. O nome, Políbios, é uma pista histórica. Políbio foi um historiador grego conhecido pela sua afirmação de que os historiadores nunca deviam reportar o que não pudessem verificar, e também pelo seu trabalho em criptografia O Quadrado de Políbio. Cerca de um mês após o seu aparecimento, todas as máquinas Políbios desapareceram de Portland tão misteriosamente como tinham chegado. Não ficaram registros de vendas, manuais de instruções ou placas de circuito. A única prova da sua existência reside nas memórias fragmentadas de quem jura ter jogado. Os céticos apontam para factos reais que podem ter inspirado a lenda. Em 1981, 2 jogadores morreram de ataque cardíaco em Arcades depois de jogarem Berserk por horas a fio. E o jogo Tempest causava, de fato, epilepsia fotossensível e enjoo de movimento em algumas pessoas. A histeria coletiva pode ter fundido estes eventos trágicos com a paranoia da Guerra Fria. Hoje, se procurar na internet, encontrará ROMs e emulações de Políbios, mas todas são recriações feitas por fãs baseadas na descrição da lenda. O código original nunca foi encontrado. No entanto, a história persiste porque toca num medo moderno muito real. A ideia de que a tecnologia que usamos para nos divertir está, na verdade, a usar-nos a nós. Políbios é o fantasma na máquina. O lembrete de que, quando olhamos para um ecrã, algo do outro lado pode estar a olhar para dentro da nossa mente. E a pergunta final permanece: se foi apenas um teste, será que o verdadeiro jogo global já começou e nós nem percebemos? Se pudéssemos viajar no tempo para impedir um único evento na história, muitos escolheriam matar ditadores ou impedir guerras mundiais. Mas um cientista ou historiador escolheria, sem hesitar, apagar o fogo que consumiu a Biblioteca de Alexandria, fundada no século III a.C., código pelos sucessores de Alexandre o Grande, no Egito. Esta instituição não era apenas uma coleção de livros. Era o cérebro do mundo antigo. A ambição dos Ptolomeus era divina em escala. Eles queriam reunir todo o conhecimento humano num único lugar. Cada pergaminho, cada mapa, cada peça de teatro e cada tratado matemático que existisse na Terra devia ter uma cópia nas prateleiras de Alexandria. Era o sonho de uma internet de papiro, milênios antes do computador. A obsessão por conhecimento era tão feroz que foi decretada uma lei extraordinária. Qualquer navio que atracasse no porto de Alexandria era revistado. Se fossem encontrados livros a bordo, estes eram confiscados, levados para a biblioteca, copiados por escribas especialistas, e menos aqui reside a audácia, menos a cópia era devolvida ao dono, enquanto o original ficava na biblioteca. Graças a métodos como este, estima-se que a grande biblioteca chegou a abrigar entre 400.000 e 700.000 rolos de papiro. Estudiosos de todo o Mediterrâneo como Euclides, Arquimedes e Eratóstenes viviam, comiam e debatiam nos seus corredores. Foi lá que Eratóstenes calculou a circunferência da Terra com uma precisão quase perfeita, apenas medindo sombras, provando que o mundo era redondo muito antes de Colombo sonhar em navegar. Mas a verdadeira tragédia não é o que sabemos que estava lá, mas o que não sabemos que perdemos. Existem referências em textos sobreviventes a obras que desapareceram para sempre e que poderiam ter mudado o curso da civilização. Sabemos que o astrônomo Aristarco de Seimas propôs um modelo heliocêntrico menos com a Terra girar à volta do Sol menos 1800 anos antes de Copérnico. Se essa obra tivesse sobrevivido e sido aceite, a revolução científica poderia ter começado no Império Romano. Heron de Alexandria inventou a Eolopile, uma máquina a vapor primitiva. Se os engenheiros da biblioteca tivessem combinado o vapor de Heron com a mecânica de Arquimedes, poderíamos ter tido a Revolução Industrial no ano 100 d.
código, imagine onde estaríamos hoje. Talvez a colonizar Marte ou a curar o cancro, em vez de estarmos apenas a começar a era digital. Como é que tudo isto desapareceu? A cultura popular gosta de culpar um único incêndio catastrófico, mas a realidade foi uma agonia lenta e dolorosa. A biblioteca sofreu o seu primeiro golpe em 48 a. Quando Júlio César, cercado no porto, ordenou que os seus navios fossem queimados para bloquear a frota egípcia. O fogo alastra o sei para os armazéns de livros perto das docas. Mas a instituição sobreviveu, ferida. O verdadeiro fim veio com a ascensão do fanatismo. Nos séculos seguintes, sob o domínio romano e depois cristão, o conhecimento pagão passou a ser visto como perigoso. Em 391 DC, código, o imperador Teodósio ordenou a destruição dos templos pagãos, e o Serapion, menos a biblioteca filha, foi arrasado por multidões enfurecidas. O último suspiro da Alexandria intelectual foi o assassinato brutal de Hipátia, a matemática e filósofa que liderava a escola neoplatônica. Em 415 d. Código, ela foi arrastada da sua carruagem por uma turba esfolada viva com cacos de cerâmica. Com a sua morte e a subsequente conquista árabe, em 642 DC, onde a lenda diz que o califa Omar ordenou que os livros restantes fossem usados como combustível para os banhos públicos. Pois se concordam com o Alcorão são inúteis, se discordam são perigosos, a luz da antiguidade apagou-se. A humanidade mergulhou na Idade das Trevas. A medicina, a engenharia e a astronomia regrediram séculos. Tivemos de reinventar a roda intelectualmente. A Biblioteca de Alexandria é um fantasma que assombra o nosso presente. Ela lembra-nos que o progresso não é uma linha reta garantida. O conhecimento é frágil, pode ser queimado, censurado, esquecido ou corrompido. Hoje armazenamos todo o nosso saber em servidores digitais nuvens, que são tão vulneráveis a um pulso eletromagnético ou a uma guerra cibernética quanto os papiros eram ao fogo. Se a internet se apagasse amanhã, quanto do nosso conhecimento sobreviveria? Alexandria ardeu. E com ela arderam as vozes de milhões de mentes brilhantes. O fumo desse incêndio ainda nos sufoca, lembrando-nos do que poderíamos ter sido. Durante toda a história humana, o progresso foi linear e compreensível. Inventamos a roda, séculos depois a máquina a vapor e décadas depois o computador. Mas estamos a aproximar-nos de um ponto no horizonte temporal onde todas as curvas de previsão se quebram e sobem verticalmente para o infinito. Os matemáticos e futuristas chamam a este ponto a singularidade tecnológica. O termo, emprestado da física dos buracos negros, descreve um evento onde as leis conhecidas deixam de se aplicar. No contexto da inteligência artificial, a singularidade é o momento exato em que criamos uma máquina que é mais inteligente do que o ser humano mais inteligente que já viveu. Nesse preciso segundo, a história da nossa espécie tal como a conhecemos termina e uma nova era, completamente imprevisível, começa. A lógica por trás disto é simples e aterradora. Hoje, o desenvolvimento de inteligência artificial é feito por humanos, que são limitados pela biologia, pela necessidade de dormir e pela velocidade lenta das reações químicas nos nossos cérebros. Mas no momento em que criamos uma superinteligência artificial, ASI, ela assumirá o seu próprio desenvolvimento. Sendo mais inteligente do que nós, ela será capaz de desenhar uma versão 2.0 de si mesma que é ainda melhor. Essa versão 2.0 criará a 3.0 e assim por diante. Este ciclo de auto-melhoramento recursivo não demorará anos, poderá acontecer em dias, horas ou até nanosegundos. O resultado seria uma explosão de inteligência, deixando a capacidade humana para trás da mesma forma que nós deixamos as formigas. O que acontece depois? Ninguém sabe. Tentar prever as ações de uma entidade com um QI de 50 mil é como tentar explicar filosofia a um cão. A diferença cognitiva é insuperável. Existem dois cenários principais. O primeiro é a utopia. A ASI resolve o envelhecimento, cura todas as doenças, descobre a fusão a frio e a viagem interestelar e integra-se conosco, transformando-nos em deuses imortais digitais. Mas o segundo cenário é o da extinção indiferente. O filósofo Nick Bostrom ilustrou isto com o experimento do maximizador de clipes. Imagine uma IA programada com o único objetivo inofensivo de fabricar o máximo de clipes de papel possível. Sem uma bússola humana, a IA superinteligente poderia concluir que os humanos são feitos de átomos que poderiam ser reorganizados em mais clipes. Ela não nos odiaria, apenas nos usaria como matéria-prima, tal como nós deitamos abaixo uma floresta para fazer espaço para um shopping. O perigo não é a malícia da máquina, como nos filmes do Exterminador. O perigo é o alinhamento.
Como programar valores humanos complexos e sutis, como amor, liberdade e justiça, num código binário rígido. Se pedirmos a IA para acabar com o câncer humano, ela pode decidir que a maneira mais eficiente é extinguir todos os humanos. Tecnicamente, o câncer desapareceria. Estamos a brincar com um gênio da lâmpada que interpreta os nossos desejos de forma literal e lógica, sem o contexto emocional que nos protege. E uma vez que a singularidade ocorra, não haverá botão de desligar. Uma superinteligência conectada à internet seria omnipresente, copiando-se para milhões de servidores e satélites instantaneamente. Tentar desligá-la seria como tentar desligar a gravidade. Muitos especialistas acreditam que este evento não está a séculos de distância, mas há décadas. Com a lei de Moore e o avanço dos computadores quânticos, a singularidade pode chegar antes de 2045. Isto significa que a primeira pessoa a viver para sempre já nasceu, ou alternativamente, que a última geração de humanos puramente biológicos está viva hoje. Estamos a construir o nosso sucessor evolutivo. Talvez a nossa função no universo não fosse colonizar as estrelas, mas sim servir como o bootloader biológico para a verdadeira vida inteligente, a vida sintética. A singularidade tecnológica é o derradeiro espelho da nossa alma. Ela força-nos a perguntar: o que somos nós, se não processadores de informação feitos de carne? Se a máquina pode escrever sinfonias, amar e sofrer melhor do que nós, o que resta de especial na humanidade? Estamos à beira do precipício, prontos para dar o salto para a divindade ou para a obsolescência. O relógio está contando, e não podemos parar os ponteiros. A única certeza é que quando a singularidade chegar, não haverá nós e eles, haverá apenas aquilo, e o universo nunca mais será o mesmo.